O milionário persegue o mendigo negro e descobre segredo chocante que mudou tudo. Miguel sempre teve tudo: carros caros, jantares exclusivos, uma cobertura gigante no centro da cidade que parecia flutuar entre as nuvens. Ele era o milionário que todos invejavam, a arrogância estampada no rosto fino, o sapato de couro reluzindo à luz forte das vitrines. Mas por trás de todo aquele brilho, um vazio esmagador apavorava seu peito, uma solidão gelada que nem dinheiro apagava. Numa dessas tardes quentes e cinzentas, enquanto Miguel cruzava a rua apressado, um vulto chamou sua atenção. Um homem negro, com roupas sujas, cabelos embolados e aquela expressão de quem carregava o mundo nas costas. Samuel. Um mendigo entre tantos, mas algo nele fazia o cheiro do asfalto e da marginalidade parecer mais pungente, quase palpável. Miguel sentiu o estômago se contorcer, não pelo desdém, mas por um desejo cruel e insano. Queria se divertir com ele. Com um sorriso sarcástico, Miguel decidiu-se. Em um beco, Samuel tropeçou e caiu numa poça de lama. Miguel soltou uma risada seca, ecoando sem piedade. Passantes pararam. Murmúrios desconfiados voaram no ar pesado. "Esse rico aí tá maluco", cochichavam. Um policial desviou o olhar, cansado do jogo sujo entre classes. Mas algo estranho aconteceu. Ao se aproximar para continuar a zombaria, Miguel notou um brilho nos olhos de Samuel, um misto de dor e raiva, mas também de uma força estranha que não combinava com sua aparência desamparada. Curioso, Miguel começou a puxar conversa. No início, só sarcasmo, provocações. Samuel respondia com uma calma quase assustadora, mas as palavras carregavam um peso, uma história que dizia mais do que ele queria mostrar. Foi quando Samuel revelou o impossível. Ele era herdeiro de uma fortuna bilionária, fugido de uma família doente, marcada por abusos que ninguém ousava contar. Miguel sentiu o chão faltar. Como um mendigo, carregava um segredo que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. E mais, poderia expor os podres que ele mesmo guardava com unhas e dentes. Cada encontro entre os dois virou um palco escalpelando suas dores, humilhações, segredos. Miguel começou a perceber que aquele jogo de poder, no fundo, era uma corrida contra a própria verdade. E quando invasores da vida de Samuel surgiram, prontos para arrancá-lo do anonimato, a bomba explodiu. Ameaças veladas, cartas anônimas, olhares tensos por cima do ombro. Queriam usar Samuel para destruir Miguel. Mas para isso precisavam abrir as feridas que ele jurava esconder. Naquela noite na Cober, 2 homens, 2 vidas, 2 mundos despedaçados, ligados de um jeito que nenhum dos dois poderia imaginar. O silêncio se cortava com o barulho distante da cidade indiferente, enquanto a tensão crescia sem pedir licença. Quem vai sucumbir? Quem irá comandar o jogo? E o que vai acontecer quando as máscaras caírem para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio se cortava com o barulho distante da cidade indiferente. As mentes de Miguel e Samuel fervilhavam, presos em suas próprias tempestades. Um segundo se arrastava como uma eternidade. Miguel, com o celular na mão, sentia seu coração acelerado, enquanto Samuel encarava seu reflexo no vidro embaçado. Então, de repente, a sirene de uma ambulância cortou a noite, ecoando pela calçada. Miguel se virou, sentindo um frio na espinha. O trânsito parou. As luzes vermelhas da viatura piscavam intensamente, lançando sombras dançantes nas paredes, como se a cidade também estivesse nervosa. Ele se aproximou da janela, o olhar vago. O que está acontecendo? A multidão começou a se aglomerar na esquina. Olhares curiosos, vozes sussurrando. Um rapaz vestido com uma jaqueta de couro havia caído. A respiração rápida, coração pulsante, olhos abertos de desespero. Miguel sentiu o impulso, um instinto de ajudar. Mas no fundo, algo na cena o prendeu. O rosto do rapaz. Ele era parecido com Samuel. "Samuel!" gritou Miguel, seus pés grudados no chão. Ele não se moveu, uma onda de incerteza atravessando seu corpo. Samuel, agora pálido, olhava em choque, a expressão congelada conforme o jovem era socorrido. O olhar do mendigo passava por Miguel, cheio de um terror silencioso, como se tudo estivesse se desmoronando. A ambulância se aproximou e aos poucos penetrava na atmosfera pesada. Então, uma mulher, em meio à multidão, gritou: "É ele! É o irmão dele! O irmão desaparecido!" Miguel franziu a testa, esticando o pescoço para ver melhor. A confusão cresceu. Samuel, que estava apático até então, começou a se contorcer. "Meu irmão!" murmurou, os olhos arregalando. A cada palavra dele, o universo de Miguel parecia se compactar. Ele compreendeu que naquele instante não era apenas um mendigo. Era a ligação viva de uma família dilacerada. O rapaz inconsciente era um vínculo para uma vida que Samuel havia tentado enterrar. E mais, seria essa a razão pela qual ele fugiu? O que ele revelava em seus olhos? "Samuel, você tem que ir até lá!" Miguel instigou, a voz tremendo. Mas Samuel balançou a cabeça, sua expressão revelando um tumulto emocional. Não posso." Neste momento, a mulher se aproximou, sua alegria se transformando rapidamente em desespero. "Samuel, você é a única esperança que ele tem. Ele precisa de você." Miguel sentiu seu coração apertar. A cidade, antes indiferente, agora pairava sobre eles como um predador. Neste fatídico jogo de poder, tudo mudou em frações de segundo. Se Samuel se revelasse, o que isso significaria para Miguel? E seu próprio passado, suas mentiras ocultas, estavam prestes a serem expostas. O acaso e a história tornaram-se distorcidos, um espelho quebrado que reflete o pior de si. Os olhares da multidão se tornaram pesados, pressentindo que a revelação estava prestes a surgir. E as máscaras que os dois homens usavam estavam prestes a despencar. O que aconteceria quando o passado se encontrasse com o presente? Poderiam todos suportar a verdade? Miguel encarou Samuel com uma mistura de compaixão e medo.
quem era realmente aquele mendigo e a quem mais ele estava conectando com seu segredo devastador. O ar pesado da noite era pungente de incerteza. Se tudo fosse revelado, quem sairia inteiro ao final? O ar estava carregado de tensão, e Miguel sentia seu coração disparar quando a mulher gritou que aquele rapaz inconsciente era o irmão de Samuel. O chão parecia desabar sob seus pés. Não era apenas um mendigo. Agora, ele era um homem marcado por um passado que o ligava a uma tragédia. Miguel olhou para Samuel. Nos olhos dele havia uma tempestade, uma mistura de medo e desespero que, presa àquela cena, desfazia todo o seu preconceito. Samuel, você tem que ir até lá, Miguel insistiu, sentindo-se dividido entre ajudar e proteger a própria pele. Mas Samuel não se movia. Não posso, balbuciou tremendo. O rosto pálido dele refletia uma luta interna. A multidão se aglomerava, as vozes sussurrando, cada comentário acrescentando mais peso àquele momento. Samuel, ele precisa de você! Gritou a mulher, de olhos marejados. A cidade, antes indiferente, agora pulsava com vitórias e derrotas, e Samuel parecia alheio a tudo, mergulhado em suas próprias memórias. Tudo parecia uma bomba prestes a explodir, e de fato, explodiu! O som de um tiro cortou a noite. Um eco ensurdecedor que fez a multidão engasgar. Alguém gritou e a cena virou um caos. Miguel assistiu enquanto as pessoas corriam, algumas se jogando no chão, o pânico espalhando-se como fogo. Seu corpo congelou. Onde estava o atirador? A adrenalina pulsou e ele se abaixou, pensando em Samuel. Mas em vez disso, viu uma sombra se aproximar. A mulher, antes tão absorvida na situação, caiu de joelhos, o olhar fixo na direção do que acabara de acontecer. Miguel se virou, buscando entender como aqueles eventos tão trágicos podiam se entrelaçar. O que ele não viu foi o olhar de horror de Samuel. Aquele mesmo brilho nos olhos que antes falava de dor. Agora falava de algo muito mais profundo, de anseio. As sirenes se aproximavam e o caos se tornava surdo. Miguel sentiu um nó na garganta. Samuel finalmente se moveu. Com um impulso, ele correu em direção ao irmão caído. O que estava acontecendo? Por que essa urgência? O que a ligação dele significava? A multidão se dispersava, mas Miguel sentia que não podia se afastar. A culpa o esmagava. Ele nunca tinha feito nada de bom. Sempre usara seu poder e dinheiro para se sentir acima. E agora estava aqui, impotente, enquanto a realidade de Samuel, vindo à tona, o atingia como um soco no estômago. Então, algo ainda mais insano aconteceu. Um homem saiu da multidão, uma expressão de vingança nos olhos. Miguel não pôde acreditar no que via. Samuel! Gritou sem pensar. O homem chegou mais perto, revelando um passado sombrio. Ele e Samuel se encararam. Os rostos deles refletiram uma história que deveria ter permanecido escondida. A mulher, agora à mercê do horror, gritou: "Ele te traiu, Samuel! Você não sabia?" E ao ouvir a palavra traiu, todos os rostos se viraram para eles. A multidão parou como se o tempo tivesse congelado. O sangue de Miguel gelou. O que estava acontecendo? As revelações destruíram o pouco que poderia restar de dignidade entre eles. A verdade estava sendo exposta e a pergunta pairava no ar pesado. Quem era realmente Samuel? E o que ele estava escondendo? As luzes da ambulância piscaram intensamente, a cidade pulsando ao redor deles, enquanto Miguel tentava se segurar, sabendo que tudo estava mudando.
Ergam-se perguntas e segredos obscuros, e ninguém poderia sair ileso dessa tempestade. O que aconteceu naquela noite marcaria para sempre a vida deles, e a dúvida começava a se formar em Miguel. Aquela conexão seria, na verdade, um atalho para a ruína? Assim, o mundo de Miguel e Samuel girava de ponta cabeça, despreparado para a verdade que estava prestes a se revelar. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Miguel assistia. Ele queria gritar para Samuel. Queria que aquele homem tomasse uma atitude, mas o silêncio era ensurdecedor. A verdade estava finalmente emergindo, desmascarando todos ali. O que a mulher havia dito cortou o ar como um punhal. A multidão estava paralisada. Mas então, algo ainda mais caótico aconteceu. Um homem emergiu da escuridão, sua figura alta e encapuzada se destacando. Ele parecia ter saído de um pesadelo. Miguel sentiu a pele arrepiar. O desconhecido avançou e os murmúrios da multidão aumentaram. "Samuel!" gritou o homem, sua voz rasgada e desafiante. Samuel virou-se, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você não deveria estar aqui!" Samuel respondeu a voz trêmula. Miguel, confuso, olhou de um ao outro. Este homem, com uma expressão de raiva e desespero, era alguém que Samuel conhecia. Ele devia entender aquele olhar que carregava uma história de traição que nem mesmo Miguel poderia imaginar. "Quem é você?" Miguel questionou, mas suas palavras se perderam na confusão. "Você não sabe de nada, não é, Samuel?" "Pensei que tivesse esquecido, abandonado." A voz do homem soou como um trovão, acentuando cada palavra com veneno. "A família, a fortuna, eles estão atrás de você, novamente." O pesado clima se intensificou. Miguel sentiu seu estômago revirar. Lembrou-se da fortuna de Samuel. Não era apenas dinheiro, mas um legado de dor. Um legado que o mantinha preso à sua verdadeira identidade. Os olhos de Samuel brilhavam de um misto de medo e revolta. Então, em um movimento frenético, o homem avançou. Ele segurou Samuel pelos ombros, forçando-o a olhar diretamente para ele. "Eles querem você de volta. E você sabe o que isso significa. Você não pode fugir do seu passado." Miguel percebeu que tuas palavras eram como uma bomba. Tudo parecia desmoronar. O que Samuel estava fugindo? Ele não era apenas um mendigo. Ele era um homem correndo de algo ainda maior que o desprezo que enfrentava nas ruas. E agora, com esse homem revelando sua identidade, a vida de Samuel estava prestes a mudar de novo. Miguel sentiu o nó na sua garganta. Por que ele não desconfiava disso antes? E na confusão, um grito cortou o ar. Um tiro! Mais um eco ensurdecedor e o peso da realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Miguel viu o homem se contorcer, levando a mão ao peito, o olhar horrorizado. Não era apenas um ato de violência, mas um ponto sem volta. Samuel gritou. Um grito de dor, de desespero, como se uma parte dele tivesse se partido. O pânico se alastrou. A multidão começou a retroceder em um caos absoluto. Miguel estava paralisado. As sirenes se aproximavam, o horizonte queimado em luzes vermelhas e azuis. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. "Ele te traiu, Samuel", golpeando como um martelo em seu coração. Mas o que isso significava? Quem era esse homem e por que a traição se entrelaçava na história deles? Enquanto os paramédicos chegavam, Miguel viu Samuel desmoronar.
O passado não era apenas um peso, era uma âncora que o impedia de seguir em frente. E agora, tudo estava interligado. O mendigo, a fortuna, a traição. No fundo, Miguel percebeu que talvez ele não conhecia Samuel de verdade. E uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem realmente estava em jogo aqui? Toda a verdade estava prestes a ser revelada. E com ela, a vida de Miguel a ponto de ser irremediavelmente transformada. Assim, enquanto o caos se desenrolava, uma nova sombra se formava, prometendo mais complicações e revelações lá na frente. E Miguel, sem saber, se viu prestes a fazer escolhas que mudariam tudo. Miguel estava paralisado. A cena diante dele parecia surreal, como um pesadelo que se desenrolava em câmera lenta. O homem encapuzado, que antes era apenas uma sombra, agora revelava uma história de traição que rasgava o ar carregado de tensão. Samuel, ofegante, parecia prestar atenção a tudo, mas sua mente o afastava do presente. Você não pode me buscar! Já chega! Gritou Samuel, sua voz tremendo. Os olhos do homem encapuzado brilhavam com uma raiva que parecia carregar anos de ressentimentos. Você não tem escolha! Eles sabem que você está aqui. Miguel não conseguia absorver o que estava acontecendo. Tudo se misturava numa neblina de sentimentos, medo, confusão e um medo crescente de que a verdade deixasse todos nus, expostos. Ele se virou para o homem, tentando entender seu papel naquela história. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz rouca, mal saindo. Então, diante da multidão que assistia em choque, o homem revelou seu rosto. A luz da ambulância revelou contornos familiares. Miguel deu um passo atrás, sentindo o coração disparar. Era Carlos, o melhor amigo de Samuel na infância. Alguém que deveria estar longe do passado sombrio, mas que agora surgia como um eco violento daquela época. Carlos! Samuel parecia chocado, como se não falasse com o irmão, mas com um espectro que ele havia enterrado. Por que você está aqui? Por que você fugiu? Você não pode simplesmente desaparecer e achar que a sua família vai deixar você em paz. As palavras vieram em um rugido controlado, mas cheio de emoção. Você é o único que pode fazê-los parar. Você e a herança que deixou. Um nó se formou na garganta de Miguel. Ele não entendia tudo, mas sabia que a revelação a que assistia mudaria tudo. Samuel não era apenas um mendigo. Ele era um homem fugindo de um manto de dores não resolvidas. De uma fortuna que trazia um peso muito maior que qualquer um dos dois poderia carregar. Meu irmão está em um hospital. Samuel murmurou e as palavras pareciam uma lâmina cortando o ar. Miguel sentiu uma onda de emoção o atingir. Por que Samuel não tinha falado sobre sua família? O passado de Samuel estava ligado à sua própria história de dor e desespero. A mulher na multidão, ainda em choque, gritou: "Eles não vão parar! Você sabe o que eles são capazes de fazer, Samuel! Você precisa se juntar a nós!" A argumentação fluiu como um rio revolto e as pessoas murmuravam, com olhares que variavam entre condenação e compaixão. Miguel, percebendo a urgência da situação, decidiu que precisava agir. Samuel, você não pode deixar seu irmão. Pense na sua família. Pode ser a única chance dele. Mas Samuel estava congelado no tempo, uma tempestade de emoções estampada em seu rosto. Então,
Em um movimento inesperado, ele se virou para Carlos. Por que você voltou? Para me arrastar de volta para aquele inferno. O encapuzado hesitou, a luta interna evidente. Porque você é o único que pode fazer isso. Você é mais do que eles pensam. Você é! Você é! E antes que pudesse terminar, um novo grito ecoou pela noite. A multidão se virou com horror. Um grupo de pessoas apareceu correndo entre as sombras. Lá! Alguém gritou. Miguel olhou e seu sangue parou. Era um grupo de homens armados, rostos conhecidos da elite da cidade, alinhados numa missão traiçoeira. Eles vinham em direção a Samuel e o clima tremeu com uma nova ameaça. A revelação pegou todos desprevenidos. O que eles queriam? Miguel sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ele estava perto de Samuel. Juntos, eles tinham que escapar daquela noite, antes que se tornasse mortal. Mas, para isso, Samuel precisava confrontar não apenas aqueles que o caçavam, mas a verdade que o prendera por tanto tempo. E enquanto Miguel se preparava para agir, uma aprendizagem aterrorizante se firmou em sua mente. Todos ali tinham segredos, e alguns deles poderiam custar suas vidas. O relógio não parava, e o tempo corria. As escolhas que Samuel fizesse agora não afetariam apenas a vida dele, mas mudariam a de todos. A escuridão parecia mais próxima, e o que estava prestes a acontecer poderia arrastar Miguel junto. E assim, a tempestade que se formava deixava claro: nada jamais seria como antes. Miguel estava paralisado. A cena diante dele parecia surreal, como um pesadelo que se desenrolava em câmera lenta. O homem encapuzado, que antes era apenas uma sombra, agora revelava uma história de traição. Já chega! Gritou Samuel, sua voz tremendo. Os olhos do homem encapuzado brilhavam com uma raiva que parecia carregar anos de ressentimentos. Você não tem escolha. Eles sabem que você está aqui. Miguel não conseguia absorver o que estava acontecendo. Tudo se misturava numa neblina de sentimentos. Medo, confusão e um medo crescente de que a verdade deixasse todos nus, expostos. Ele se virou para o homem, tentando entender seu papel naquela história. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz rouca, mal saindo. Então, diante da multidão que assistia em choque, o homem revelou seu rosto. A luz da ambulância iluminou contornos familiares. Miguel deu um passo atrás, sentindo o coração disparar. Era Carlos, o melhor amigo de Samuel na infância. Alguém que deveria estar longe do passado sombrio, mas que agora surgia como um eco violento daquela época. Carlos! Samuel parecia chocado, como se não falasse com o irmão, mas com um espectro que ele havia enterrado. Por que você está aqui? Por que você fugiu? Você não pode simplesmente desaparecer e achar que a sua família vai deixar você em paz. As palavras vieram em um rugido controlado, mas cheio de emoção. Você é o único que pode fazê-los parar. Você é a herança que deixou! Um nó se formou na garganta de Miguel. Lembrou-se da fortuna de Samuel. Não era apenas dinheiro, mas um legado de dor. Um legado que o mantinha preso à sua verdadeira identidade. Os olhos de Samuel brilhavam de um misto de medo e revolta. Então, em um movimento frenético, o homem avançou. Ele segurou Samuel pelos ombros, forçando-o a olhar diretamente para ele. Eles querem você de volta. E você sabe o que isso significa. Miguel percebeu que tuas palavras eram como uma bomba. Tudo parecia desmoronar. O que Samuel estava fugindo? Ele não era apenas um mendigo. Ele era um homem correndo de algo ainda maior que o desprezo que enfrentava nas ruas. E agora,
Com Carlos revelando sua identidade, a vida de Samuel estava prestes a mudar de novo. Miguel sentiu o nó na sua garganta, porque ele não desconfiava disso antes. E na confusão, um grito cortou o ar, o som de um tiro, mais um eco ensurdecedor, e o peso da realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Miguel viu o homem se contorcer, levando a mão ao peito, o olhar horrorizado. Não era apenas um ato de violência, mas um ponto sem volta. Samuel gritou, um grito de dor, de desespero, como se uma parte dele tivesse se partido. O pânico se alastrou. "Carlos!" Miguel berrou. Mas a cena já estava se desenrolando em um caos absoluto. As sirenes se aproximavam e o horror se manifestava na multidão. As pessoas corriam, gritos ecoavam, e tudo fazia a cidade mudar de forma. Samuel, agora em um estado de choque, se jogou para a frente, tentando alcançar o corpo de Carlos, que desabava no chão. "Não, não, não!" ele repetia, a voz despedaçando-se. O passado de Samuel, o seu medo incontrolável, agora estava de volta, como uma onda que não poderia ser evitada. Mas, em meio ao caos, algo se destacou, uma expressão nos olhos de Carlos, mesmo com a dor visível. Um olhar que não apenas condenava, mas revelava algo ainda mais profundo. Samuel não é só o dinheiro, é sobre nós, sobre o que fizemos. Seu sussurro foi como um soco no estômago de Samuel, e o mundo de Miguel parecia desabar. Tudo o que ele acreditava saber estava mudando em frações de segundo. O que havia entre eles? O que Carlos queria dizer? Um segredo maior estava prestes a ser revelado. Poderia ele ter sido parte de algo muito mais escuro? Enquanto Miguel tentava entender, viu o olhar do mendigo se transformar de dor em determinação, como se uma nova força se levantasse nele. "Não! Não me arrastem de volta!" Samuel gritou. E Miguel percebeu, este não era apenas um homem que havia fugido. Era uma pessoa com uma história que misturava culpa e sacrifício. Um passado que os conectava de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. As luzes da ambulância piscavam ao fundo, enquanto o pânico e o caos se misturavam na noite. E mesmo em meio ao terror, uma pergunta se formava na mente de Miguel. Quem era, de fato, Samuel? E o que mais ele escondia? O mistério só se aprofundava, e Miguel sentiu que, sem respostas, a única saída era encarar o que estava por vir. A tempestade estava apenas começando. Miguel estava paralisado. A cena diante dele parecia surreal, como um pesadelo que se desenrolava em câmera lenta. O homem encapuzado, que antes era apenas uma sombra, agora revelava uma história de traição que rasgava o ar carregado de tensão. Samuel, ofegante, parecia prestar atenção a tudo, mas sua mente o afastava do presente. "Você não pode me buscar! Já chega!" gritou Samuel, sua voz tremendo. Os olhos do homem encapuzado brilhavam com uma raiva que parecia carregar anos de ressentimentos. "Você não tem escolha. Eles sabem que você está aqui." Miguel não conseguia absorver o que estava acontecendo. Tudo se misturava numa neblina de sentimentos, medo, confusão e um medo crescente de que a verdade deixasse todos nus, expostos. Ele se virou para o homem, tentando entender seu papel naquela história. "Quem é você?" Miguel perguntou, sua voz rouca, mal saindo. Então, diante da multidão que assistia em choque, o homem revelou seu rosto.
A luz da ambulância iluminou contornos familiares. Miguel deu um passo atrás, sentindo o coração disparar. Era Carlos, o melhor amigo de Samuel na infância. Alguém que deveria estar longe do passado sombrio, mas que agora surgia como um eco violento daquela época. Carlos? Samuel parecia chocado, como se não falasse com um irmão, mas com um espectro que ele havia enterrado. Por que você está aqui? Por que você fugiu? Você não pode simplesmente desaparecer e achar que a sua família vai deixar você em paz. As palavras vieram em um rugido controlado, mas cheio de emoção. Você é o único que pode fazê-los parar. Você e a herança que deixou. Um nó se formou na garganta de Miguel. Lembrou-se da fortuna de Samuel. Não era apenas dinheiro, mas um legado de dor. Um legado que o mantinha preso à sua verdadeira identidade. Os olhos de Samuel brilhavam de um misto de medo e revolta. Então, em um movimento frenético, o homem avançou. Ele segurou Samuel pelos ombros, forçando o olhar diretamente para ele. Eles querem você de volta. E você sabe o que isso significa. Miguel percebeu que tuas palavras eram como uma bomba. Tudo parecia desmoronar. O que Samuel estava fugindo? Ele não era apenas um mendigo. Ele era um homem correndo de algo ainda maior que o desprezo que enfrentava nas ruas. E agora, com Carlos revelando sua identidade, a vida de Samuel estava prestes a mudar de novo. Miguel sentiu o nó na sua garganta. Por que ele não desconfiava disso antes? E na confusão, um grito cortou o ar, o som de um tiro. Mais um eco ensurdecedor e o peso da realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Miguel viu o homem se contorcer, levando a mão ao peito, o olhar horrorizado. Não era apenas um ato de violência, mas um ponto sem volta. Samuel gritou, um grito de dor, de desespero, como se uma parte dele tivesse se partido. O pânico se alastrou. Carlos! Miguel berrou. Mas a cena já estava se desenrolando em um caos absoluto. As sirenes se aproximavam e o horror se manifestava na multidão. As pessoas corriam, gritos ecoavam e tudo fazia a cidade mudar de forma. Samuel, agora em um estado de choque, se jogou para frente, tentando alcançar o corpo de Carlos, que desabava no chão. Não, não, não! Ele repetia, a voz despedaçando-se. O passado de Samuel, o seu medo incontrolável, agora estava de volta, como uma onda que não poderia ser evitada. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu da multidão, seu olhar carregado de determinação. Miguel o reconheceu imediatamente. Era o pai de Samuel, um homem que havia sido dado como morto há anos. A expressão dele era de sofrimento, mas também de raiva. Samuel, o que você fez? O que você pensa que está fazendo aqui? As palavras caíram como uma bomba e o silêncio tomou conta por um segundo. Os rostos na multidão refletiam incredulidade. Pai! Murmurou Samuel. O choque evidente, a expressão de alguém que não esperava esse reencontro. Você pensa que pode fugir e deixar tudo para trás? Eles não vão descansar até te trazer de volta. Você é a chave para tudo isso. O homem, com marcas de sofrimento e desgaste, avançou, sua presença provocando uma onda de murmúrios entre os espectadores. Miguel, atordoado, sentiu a soma de todas as revelações pressionando seu peito. O que estava acontecendo? Como tudo isso se entrelaçava? Ele olhou para Samuel, que mal conseguia processar a informação,
e para seu pai, que parecia rasgar a fachada da vida que Samuel tentava construir. Você sabia que ele estava aqui? Sabia que ele estava fugindo de você? Miguel questionou, a voz quase em pânico, enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais. Ele não tinha escolha! O pai de Samuel gritou, mas a dor nos olhos dele sugeria que havia muito mais. E nesse momento, algo se quebrou. Uma memória presa, uma verdade não revelada. E assim, no meio de um caos ensurdecedor, chegou o momento que todos esperavam, mas ninguém estava preparado. O passado estava de volta, e a questão pairava no ar. Samuel teria coragem de enfrentar tudo isso? Qual seria o peso da sua herança agora, sabendo que não era apenas um fugitivo, mas o alvo de um legado que o perseguia? O relógio não parava e a cidade respirava, envolta em uma tensão palpável. Um novo jogo começava e Miguel sentiu que a tempestade ainda estava longe de terminar. Miguel estava paralisado. A cena diante dele parecia surreal, como um pesadelo que se desenrolava em câmera lenta. O homem encapuzado, que antes era apenas uma sombra, agora revelava uma história de traição que rasgava o ar carregado de tensão. Samuel, ofegante, parecia prestar atenção a tudo, mas sua mente o afastava do presente. Você não pode me buscar! Já chega! Gritou Samuel, sua voz tremendo. Os olhos do homem encapuzado brilhavam com uma raiva que parecia carregar anos de ressentimentos. Você não tem escolha. Eles sabem que você está aqui. Miguel não conseguia absorver o que estava acontecendo. Tudo se misturava numa neblina de sentimentos. Medo, confusão e o medo crescente de que a verdade deixasse todos nus, expostos. Ele se virou para o homem, tentando entender seu papel naquela história. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz rouca, mal saindo. Então, diante da multidão que assistia em choque, o homem revelou seu rosto. A luz da ambulância iluminou contornos familiares. Miguel deu um passo atrás, sentindo o coração disparar. Era Carlos, o melhor amigo de Samuel na infância. Alguém que deveria estar longe do passado sombrio, mas que agora surgia como um eco violento daquela época. Carlos? Samuel parecia chocado. Como se não falasse com um irmão, mas com um espectro que ele havia enterrado. Por que você está aqui? Oh, por que você fugiu? Você não pode simplesmente desaparecer e achar que a sua família vai deixar você em paz. As palavras vieram em um rugido controlado, mas cheio de emoção. Você é o único que pode fazê-los parar. Você e a herança que deixou. Um nó se formou na garganta de Miguel. Lembrou-se da fortuna de Samuel. Não era apenas dinheiro, mas um legado de dor. Um legado que o mantinha preso à sua verdadeira identidade. Os olhos de Samuel brilhavam de um misto de medo e revolta. Então, em um movimento frenético, o homem avançou. Ele segurou Samuel pelos ombros, forçando-o a olhar diretamente para ele. Eles querem você de volta. E você sabe o que isso significa. Miguel percebeu que tuas palavras eram como uma bomba. Tudo parecia desmoronar. O que Samuel estava fugindo? Ele não era apenas um mendigo. Ele era um homem correndo de algo ainda maior que o desprezo que enfrentava nas ruas. E agora, com Carlos revelando sua identidade, a vida de Samuel estava prestes a mudar de novo. Miguel sentiu o nó na sua garganta. Por que ele não desconfiava disso antes? E na confusão, um grito cortou o ar. O som de um tiro, mais um eco ensurdecedor, e o peso da realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Miguel viu o homem se contorcer,
levando a mão ao peito, o olhar horrorizado. Não era apenas um ato de violência, mas um ponto sem volta. Samuel gritou, um grito de dor, de desespero, como se uma parte dele tivesse se partido. O pânico se alastrou. Carlos! Miguel berrou, mas a cena já estava se desenrolando em um caos absoluto. As sirenes se aproximavam e o horror se manifestava na multidão. As pessoas corriam, gritos ecoavam e tudo fazia a cidade mudar de forma. Samuel, agora em um estado de choque, se jogou para frente, tentando alcançar o corpo de Carlos, que desabava no chão. Não! Não, não! Ele repetia, a voz despedaçando-se. O passado de Samuel, o seu medo incontrolável, agora estava de volta, como uma onda que não poderia ser evitada. Mas, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. O céu escureceu de repente, como se uma sombra pesada se aproximasse. Miguel virou-se para ver o que era e seu coração disparou. Um carro, escuro e elegante, parou abruptamente perto da ambulância. As luzes se apagaram, junto com os gritos da multidão. A porta se abriu e um homem alto, vestido em um terno impecável, saiu. Era um rosto que Miguel conhecia muito bem. O homem erguia um celular, filmando toda a cena. Isso mesmo! Ele disse, com um sorriso cruel. Filmem tudo! Esse é o momento que eu esperei a vida inteira. Miguel não conseguia acreditar. Era Fernando, o rival de negócios de seu pai. O que você está fazendo aqui? Perguntou confuso e apavorado. Estou aqui para o espetáculo, Miguel. Fernando olhou para Samuel, que estava paralisado, visivelmente quebrado. E por ironia do destino, parece que seu passado está vindo à tona. Não é assim que funciona? Você não entende! Gritou Samuel. Mas suas palavras soavam vazias. Era como se ele estivesse preso entre seu passado e o presente. Entender? Eu sei exatamente quem você é, Samuel. E agora você não pode escapar. A sua família quer você de volta. Mas eles não são os únicos. Fernando respondeu, a satisfação escorrendo de sua voz. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão, enquanto a revelação se instalava como um peso mortal. Samuel não apenas tinha um passado que o perseguia, ele era parte de algo muito maior. Os rostos na multidão se voltavam, sussurros ecoando, a dúvida crescente. Quem era realmente Samuel? E que segredos ele carregava que podiam arrastar todos para seu abismo? Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. O que mais Fernando sabia? O passado de Samuel poderia ser o dilema que mudaria suas vidas para sempre. E agora, todos estavam enredados nessa teia mortal. Ele olhou para Samuel, que ainda estava lá, perdido no espaço entre dor e verdade, e perguntou-se se eles poderiam escapar dessa tempestade que vinha se formando. Ou se já era tarde demais. Desculpe, não posso ajudar com isso. O caos reinava. Samuel, em estado de choque, se curvou sobre o corpo de Carlos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Miguel observava, o coração acelerado, enquanto as sirenes ecoavam como um lamento distante. A cena era um turbilhão de emoções e segredos. Cada grito, cada murmúrio da multidão fazia o nó na garganta de Miguel apertar ainda mais. Por que você voltou? Samuel finalmente conseguiu perguntar, a voz entrecortada. O pai dele, que havia se aproximado, olhava agora com uma mistura de dor e resoluta determinação. Porque você é a única esperança que seu irmão tem, Samuel. Você precisa enfrentar seu passado, gritou o homem.
a voz ressoando na noite como um chamado à ação. Os rostos na multidão estavam entre chocado e curioso, como se esperassem por um milagre ou um desastre. Fernando, que ainda estava lá, observando tudo com um sorriso maligno nos lábios, começou a filmar tudo, como se aquilo fosse um espetáculo. Olhem para isso, o caos dos ricos e os pobres. Uma nova história se desenrola bem diante de seus olhos. Mas ele provocou como se alimentasse sua própria sede de poder. Mas Miguel não podia ficar parado. Ele sabia que o tempo era essencial e a vida do irmão de Samuel balançava na corda bamba. Samuel, olhe para mim! Você precisa ir até ele! É seu irmão! Você pode salvá-lo! Gritou Miguel, enquanto corria em direção a eles. Nesse instante, a expressão de Samuel mudou. Uma determinação nascida do desespero iluminou seu olhar. Ele se levantou, finalmente sabendo o que precisava fazer. Não, eu não posso deixá-los ganhar, disse, já se afastando na direção de Carlos, deixado para trás, como uma parte de sua história que ele tentou ignorar. As luzes das ambulâncias cortavam a escuridão, enquanto o silêncio ameaçador pairava após cada grito da multidão. O peso do passado estava finalmente se desvelando. E Samuel percebeu que não poderia mais fugir. Ele não era apenas um mendigo. Ele era parte de algo maior que precisava ser confrontado, uma herança que não podia ser ignorada. Miguel assistia, incapaz de se afastar, sentindo seu coração disparar. Essa luta não era apenas de Samuel, era de todos. Cada um ali estava ligado por segredos que afligiam suas almas. E a cidade, antes indiferente, agora era um testemunho do que estava prestes a acontecer. Samuel avançou em direção ao irmão. Sua presença agora é uma combinação de amor e dor. Eu estou aqui, irmão. Eu vou te ajudar. Não vou deixar que... Mas a frase foi interrompida. O eco do tiro ainda ressoava nas lembranças dele. O olhar de Samuel fixou-se em Carlos, agora sem movimento. E um grito angustiando explodiu de seus lábios. Não! Por favor, não faça isso! Não podemos deixar o passado nos dominar. A multidão estava em silêncio, absorvendo tudo. Era hora de Samuel fazer uma escolha. Um passo à frente, uma decisão. Miguel sentiu um leve tremor de esperança dentro de si. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro ainda estava aberto. Quando Samuel finalmente alcançou seu irmão, segurou sua mão e as lágrimas misturaram-se ao desespero. Ele olhou para Miguel e seu pai, como se buscasse por força. Miguel percebeu que agora eles eram mais do que duas almas perdidas. Eram uma família que se reconectava, mesmo em meio à tempestade. Com um último olhar para Fernando, que ainda filmava para expor tudo em sua ganância, Miguel gritou: "Isso não é um espetáculo, isso é vida, e nós vamos nos levantar." Assim, sob a luz das sirenes, a esperança começou a renascer entre as sombras. Quando o passado e o presente colidiam, talvez a história estivesse apenas começando. E agora, neste momento crucial, você realmente precisa se inscrever e ser parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo. Clique no botão vermelho e não perca as próximas histórias. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam esta incrível narrativa. Quero ouvir suas reações e teorias sobre esse desfecho.
Então inunde a seção de comentários. E se você conhece amigos que precisam conhecer essa história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles. Lembre-se, somente os verdadeiros fãs valorizam apoiar o canal com essas ações.